Art Nouveau. O Art Nouveau é um estilo de decoração que durou pouco, mas foi muito significativo. Ele começou na virada do século XIX para o século XX. Era uma época de novos olhares sobre o mundo, o ser humano e a relação dele com o meio ambiente. O espírito era de mudança, e o Art Nouveau captou todas as novidades que estavam surgindo, fazendo uma releitura e integração entre elas, o que ajuda a entender a sua ambiguidade e variações de estilos regionais. Esse espírito que cercava o continente europeu encorajou a esperança da criação de uma arte nova. Daí o nome em francês, Art Nouveau. Arte essa que estabeleceria a transição do historicismo para o movimento moderno, estabelecendo uma resposta à idade, à rapidez da mudança, às novas visões do mundo e aos avanços científicos. Como o estilo se espalhou por toda a Europa, deve-se tomar muito cuidado ao fazer generalizações e também com a supressão da identidade de cada artista, pois cada um era influenciado pela sua cultura e lugar onde trabalhava, mostrando sua nacionalidade e patriotismo subconscientemente. Apesar disso, podem-se citar algumas características unificadas, como a simplificação de formas para uma arte mais orgânica e a adesão do constante movimento dentro das obras. Características. Mesmo assim, na estética do Art Nouveau, é fato dizer que linhas ondulares, assimétricas e entrelaçadas são características muito presentes em sua ornamentação. Dificilmente veremos outro estilo com características tão musicais e de tão extrema preocupação com o aspecto decorativo da obra. Por essa preocupação é que o movimento acaba tendo muitos trabalhos na área de design de interiores e objetos. Por isso, é um dos principais precursores do design moderno. O Art Nouveau na arquitetura. Na Bélgica, principalmente na cidade de Bruxelas, o Art Nouveau foi desenvolvido por Victor Horta e mais alguns arquitetos, como Henri van der Velde. Era uma nova atitude em relação à decoração de interiores e um estilo próprio em arquitetura onde era dado ênfase à estrutura simbólica e abstrata, dando menos importância ao material usado. Victor Horta era fundamentalmente um decorador que transformava designers individualistas em símbolos da cultura do povo. O Art Nouveau da França foi muito semelhante ao da Bélgica, pois ambas eram potências industriais da época. As tradições francesas fizeram da Art Nouveau de lá uma arte muito refinada, com seu centro principal a cidade de Paris, onde mais tarde seria o centro internacional do estilo. Foi Samuel Bing quem deu o nome ao movimento através do nome de sua galeria chamada L'Art Nouveau. É muito interessante perceber o aspecto simbólico e estrutural do metrô de Paris, que é a principal obra de Hector Guimard. A sua lógica, harmonia e sentimento demonstram a mudança do século, entre o que estava escondido e o que estava sendo visto. A eficiência do que foi construído lá embaixo pediu uma lubrificação artística para o lado das ruas, o que elevou à aceitação de uma coisa única. Pode-se dizer que o maior expoente do Art Nouveau estava na Espanha, e seu nome é Antônio Gaudí. Trabalhando principalmente na cidade de Barcelona, Gaudí tinha uma procura frenética por sua originalidade e individualidade criadora. Ao longo do tempo, foi fundindo seus trabalhos de características góticas com o Art Nouveau. Isso pode ser claramente observado na Igreja da Sagrada Família, onde a parte inferior da igreja exibe um estilo neogótico, que após Gaudí assumir o projeto, ainda nos primeiros anos de construção, foi mudado para um estilo mais Art Nouveau. Além disso, esse incrível arquiteto optava pelo uso de curiosas possibilidades de materiais, como por exemplo, fragmentos de talhas e copos.
Fica muito claro sua preferência por curvas, até mesmo em edifícios residenciais. Isso nos leva a questionar como seriam dispostos os móveis do apartamento e que tipo de pessoas optariam por morar em tal lugar. A imaginação inspiradora de Gaudí levou à construção de um dos edifícios mais artísticos e poéticos existente ao redor do mundo, a Casa Batlló. Sua síntese de formas répteis, curvas como ramos de videira, insinuações de ossos e esqueletos e o seu uso de pedaços coloridos de cerâmica e vidro criam uma obra-prima surpreendente em todos os seus aspectos. A fachada principal revela fortes texturas, cores e um imaginário que trabalham juntos para criar sonhos de todos os tipos. Seu estilo incorpora muito do que se define o Art Nouveau. Gaudí explora espaços, padrões e cores fluídas neste edifício, projetado para o barão Joseph Batlló como um abrupto contraste às rígidas formas do entorno. O interior do edifício é tão surpreendente e vivo quanto suas formas externas. Os sinuosos e retorcidos elementos internos como portas, janelas, escadas, molduras, nichos são o resultado das formas naturais e orgânicas que inspiram o arquiteto. Pela imprecisão de características universais do Art Nouveau, às vezes ele é identificado mais como um período histórico do que como um estilo por alguns críticos. Mas independente disso, foi um movimento que marcou as artes de todo o mundo, que teve a audácia de ir contra a maré da época, revolucionando as premissas daquele momento, e que com certeza é uma herança de grande importância para todos nós.